Elas estão por toda parte, marchando em linhas perfeitas, construindo impérios sob os nossos pés. Mas já parou para pensar no que realmente acontece no mundo das formigas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar num universo que rivaliza com as nossas próprias cidades em complexidade, organização e até mesmo inteligência. Esta é a incrível história das sociedades das formigas. À primeira vista, um formigueiro pode parecer um monte de terra caótico, mas se pudéssemos espreitar lá dentro, veríamos uma metrópole vibrante, com túneis que servem como autoestradas, câmaras que funcionam como bairros residenciais, berçários e até mesmo armazéns de comida. Esta não é uma construção aleatória. É uma obra de engenharia arquitetônica projetada para a máxima eficiência e segurança. Algumas espécies, como as saúvas, criam sistemas de ventilação tão sofisticados que conseguem manter a temperatura e a umidade ideais para os seus jardins de fungos, a sua principal fonte de alimento. Sim, leu bem, elas são agricultoras. Elas cortam folhas não para comer, mas para cultivar um fungo específico do qual dependem para sobreviver. É uma relação de simbiose que dura há milhões de anos. No coração deste império subterrâneo está a rainha. Ela não é uma governante no sentido humano, a dar ordens. A sua função é muito mais vital. Ela é a mãe de toda a colônia. A sua única missão é pôr ovos, às vezes milhares por dia, garantindo a continuidade e o crescimento da sua nação. A vida da colônia gira em torno dela. As operárias cuidam dela, alimentam-na, limpam-na e protegem-na a todo o custo, porque sem ela, a colônia está condenada. Mas quem são estas operárias? Elas são as verdadeiras heroínas anônimas deste mundo. Todas fêmeas e irmãs, filhas da mesma rainha, elas dividem as tarefas com uma precisão impressionante. Não há chefes a gritar ordens nem reuniões de equipa. Tudo funciona através de um sistema complexo de comunicação química. Elas usam feromonas, substâncias químicas que libertam, para deixar rastros, para alertar sobre perigos, para identificar membros da sua colônia e até para anunciar a descoberta de uma nova fonte de alimento. É como uma internet química, uma rede social invisível, que conecta cada indivíduo ao superorganismo que é a colônia. A divisão de trabalho é fascinante. As formigas mais jovens geralmente trabalham dentro do formigueiro, cuidando das larvas e da rainha, tarefas mais seguras. À medida que envelhecem, começam a aventurar-se mais longe, assumindo papéis mais arriscados, como a construção, a manutenção do ninho e, finalmente, a busca por comida. Esta é uma estratégia brilhante. A colônia arrisca os seus membros mais velhos, que já contribuíram durante grande parte da sua vida, preservando assim a força de trabalho mais jovem e vital. E depois temos os soldados. Em muitas espécies, existem formigas especializadas na defesa. São maiores, mais fortes, muitas vezes com mandíbulas desproporcionais, verdadeiras armas vivas. Elas patrulham as fronteiras do território, defendem a entrada do ninho e estão prontas para sacrificar as suas vidas para proteger as suas irmãs e a rainha. A guerra entre colônias de formigas pode ser brutal e em grande escala, com táticas que lembram batalhas humanas, com linhas de frente, flanqueamentos e cercos. Mas a inteligência das formigas não reside em nenhum indivíduo. Uma formiga sozinha é relativamente simples. A magia acontece quando elas trabalham juntas. A isto chamamos inteligência de enxame ou inteligência coletiva. Sem um líder central, a colônia como um todo consegue resolver problemas complexos, como encontrar o caminho mais curto para uma fonte de alimento, construir pontes com os seus próprios corpos para atravessar obstáculos ou evacuar o formigueiro de forma ordenada em caso de inundação. Cada formiga segue regras simples, reagindo a estímulos locais. E dessas interações simples emerge um comportamento global incrivelmente complexo e adaptativo. Pense nisto. Quando uma formiga encontra comida, ela volta para o ninho deixando um rastro de feromonas. Outras formigas seguem esse rastro. Quanto mais formigas usam um caminho, mais forte se torna o sinal químico, atraindo ainda mais formigas. Caminhos mais curtos são percorridos mais rapidamente, o que significa que as formigas que os usam voltam mais cedo e reforçam o rastro com mais frequência. Com o tempo, a colônia inteira converge para a rota mais eficiente, um problema de otimização resolvido sem que nenhuma formiga tenha a visão geral do mapa. Este princípio, conhecido como otimização por colônia de formigas, é tão eficaz
que inspirou algoritmos de computador que usamos hoje para resolver problemas de logística e redes de telecomunicações. A sua capacidade de adaptação é simplesmente extraordinária. Existem mais de 12.000 espécies de formigas, e elas colonizaram quase todos os ecossistemas terrestres do planeta. Existem formigas que criam pulgões como se fossem gado, protegendo-os de predadores em troca de uma secreção açucarada que eles produzem. Existem as formigas tecelãs, que usam as suas próprias larvas, que produzem seda, como se fossem tubos de cola vivos, para unir folhas e construir os seus ninhos nas árvores. E, claro, as temidas formigas legionárias, que não têm um ninho permanente, mas formam exércitos nômadas de milhões de indivíduos que consomem tudo no seu caminho. Elas formam abrigos temporários, chamados bivaques, feitos com os seus próprios corpos interligados, protegendo a rainha e as larvas no centro. A comunicação, a cooperação, o sacrifício pelo bem comum. As formigas mostram-nos que o poder não está no indivíduo, mas na força do coletivo. Elas são um exemplo perfeito de um superorganismo, onde a colônia funciona como um único ser, e cada formiga é como uma célula desse corpo. A sua sociedade é construída sobre o altruísmo e a cooperação, onde o sucesso do grupo é a única coisa que importa. Elas moldam a paisagem, arejam o solo, dispersam sementes e controlam populações de outros insetos. São engenheiras do ecossistema e uma peça fundamental na teia da vida. Ao mesmo tempo, elas ensinam-nos uma lição de humildade. Mostram-nos que a inteligência pode assumir formas que mal começamos a compreender e que a organização social pode florescer sem hierarquias de poder como as que conhecemos. Elas constroem cidades, travam guerras, praticam agricultura e resolvem problemas logísticos complexos. Tudo isso sem um plano central, sem um cérebro a comandar. Apenas o poder da inteligência coletiva. Da próxima vez que vir uma fila de formigas a marchar pelo chão, pare por um momento e pense na incrível civilização que se esconde sob a superfície. Um mundo de trabalho em equipa, comunicação sofisticada e sacrifício. Um lembrete de que as maiores maravilhas da natureza estão muitas vezes nos seus habitantes mais pequenos. Estudar as formigas não é apenas estudar insetos, é estudar os próprios princípios da vida em sociedade. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem ao incrível mundo das formigas. Se ficou tão fascinado quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais explorações do nosso maravilhoso planeta. Até a próxima!